gente fala em neuropsicopedagogia institucional, a nossa mente, ela prega uma peça na gente. Eu brinco que é quase um falso cognato, né? Que a gente pensa em neuropsicopedagogia institucional, deve ser a neuropsicopedagogia que aplica nas instituições, de modo geral. Mas não, a neuropsicopedagogia institucional está relacionada com o princípio de atendimento coletivo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou atuar, eu vou criar o planejamento, uma estratégia e uma intencionalidade para atuar com neuropsicopedagogia em grupos, né? Com grupos de sujeitos. Eu sou Karen Denise, neuropsicopedagoga, e eu transformo a vida de profissionais que desejam começar os seus atendimentos e viver de neuropsicopedagogia. Para a gente começar na neuropsicopedagogia institucional, a gente primeiro precisa entender qual é o princípio da atuação do neuropsicopedagogo institucional. Porque a gente sabe que a neuropsicopedagogia ela é uma ciência. Então, enquanto ciência, enquanto teoria, a gente vai estudar os seus pontos de articulação com as mais diversas áreas. Então, eu posso lá ter uma pós neuropsicopedagogia e aprendizagem, neuropsicopedagogia e gestão escolar, neuropsicopedagogia hospitalar, neuropsicopedagogia e educação infantil. Mas aqui eu estou olhando a ciência e as suas possíveis articulações. Quando eu falo que a neuropsicopedagogia, ela também é uma ciência prática, é uma ciência que eu coloco em prática determinados protocolos, eu estou falando de campos de atuação. Então, a neuropsicopedagogia ela tem dois campos de atuação bem delimitados, que é o campo clínico e o campo institucional. E hoje nós vamos falar, então, deste campo de atuação, que é a neuropsicopedagogia institucional. Então, qual é o princípio da neuropsicopedagogia institucional? O atendimento coletivo. Quando a gente fala em neuropsicopedagogia institucional, a nossa mente, ela prega uma peça na gente. Eu brinco que é quase um falso cognato, né? Que a gente pensa em neuropsicopedagogia institucional, deve ser a neuropsicopedagogia que aplica nas instituições, de modo geral. Mas não, a neuropsicopedagogia institucional está relacionada com o princípio de atendimento coletivo. Isso quer dizer o quê? Que eu vou atuar, eu vou criar o planejamento, uma estratégia e uma intencionalidade para atuar com neuropsicopedagogia em grupos, né? Com grupos de sujeitos. Então, esse é, né, o princípio da atuação neuropsicopedagógica, tá? Depois da atuação neuropsicopedagógica, a gente tem que entender, Karen, então, se o princípio da atuação institucional não é atuar em instituições, e sim atuar de maneira coletiva, aonde que eu vou atuar? Qual é o local da atuação? Olha a diferença de campo de atuação, que é o princípio do atendimento, e os locais de atuação, que é onde eu vou desenvolver a neuropsicopedagogia institucional. E aí, gente, a neuropsicopedagogia institucional, ela é, né, desenvolvida nos mais diversos locais que comportem o atendimento coletivo, tá? Os mais diversos locais que comportem o atendimento coletivo, tá? Então, por exemplo, eu poderia atender numa escola? Poderia. Eu poderia atender num consultório? Poderia. Poderia atender num espaço na minha casa? Poderia. Poderia atender a home care? Poderia. Por quê? Porque não importa o local, importa o princípio do atendimento. Karen, no home care não posso atender institucional. Posso sim, eu posso ir no home care e a família tem duas crianças, são dois irmãos, e eu vou atender eles juntos, eu vou atender eles no princípio da neuropsicopedagogia institucional, tá? Então, isso é mais importante a gente entender, que neuropsicopedagogia institucional é o atendimento coletivo.
espaço de atuação institucional é qualquer espaço que comporte um atendimento coletivo. Lembrando que atendimento coletivo é dois pacientes. Já não é um, né? Um é individual, dois já não é individual, dois é coletivo. Então, por exemplo, o meu consultório, a minha sala ali não é muito grande, mas eu consigo atender tranquilamente 3 pacientes juntos, se for o caso, se fosse, né? Eu não faço ainda atendimentos institucionais, por enquanto, né? Mas estou pensando aí para esse ano trazer essa possibilidade aqui. Então, só para vocês entenderem, eu não preciso de um espaço gigante, porque não é pedagogia e pronto. Não é dinâmica em grupo. A gente não vai trabalhar dinâmica em grupo. A gente pode trabalhar dentro de uma sessão com uma estratégia, uma dinâmica. Mas isso não é neuropsicopedagogia institucional. Dinâmicas, por si só, são recreação, tá? A gente não trabalha com recreação. Lembra? A gente trabalha com planejamento, estratégia e intencionalidade dentro dos princípios neuropsicopedagógicos.